Olá pessoal, eu sou Cássia Rodrigues, a CEO da Múltipla Informática, e hoje eu vim mostrar aqui para vocês o que você vai aprender no primeiro módulo do curso de Informática Básica, que é o curso de Conceitos Básicos. Como o próprio nome fala, é um curso inicial. É o primeiro módulo onde você vai entender alguns conceitos importantes da informática, como o que é um computador, o que é informática, tipos de computadores. Então é um módulo introdutório, onde você vai ter toda a base para depois seguir nas próximas aulas do curso. Então aqui você vai trabalhar, né? Aqui tem uma aula de abertura, né, que vai te explicar aqui como que funciona, né, o site, o ambiente de aula. Na aula 1, você vai conhecer a história dos computadores. Então você vai entender como surgiram os primeiros computadores, quem que criou esses primeiros computadores, qual era a finalidade desses primeiros computadores. Na aula 2, nós vamos falar sobre tipos de computadores. Então nós vamos falar sobre diferenças entre notebook, desktop, smartphone, tablet, né, todos esses tipos de computadores que nós temos no mercado. Inclusive, há alguns dias me perguntaram no Instagram, em uma das caixinhas de pergunta do Stories, o que era melhor comprar, um notebook ou um computador de mesa. Então, nessa aula você vai conseguir identificar o seu perfil de usuário, né, e qual o melhor computador para o seu perfil, né, o que você realmente precisa. Na aula 3, nós vamos falar um pouquinho sobre hardware e software. Então, a gente vai entender o que são as peças de um computador, como memória RAM, HD, processador, placa-mãe. E nós vamos falar também um pouquinho sobre os tipos de programas, que são os softwares. Tá? Então a gente vai entender um pouquinho aqui do funcionamento em geral do nosso computador. Por que ele trava? Por que às vezes ele desliga sozinho? Né? Qual que é a importância, né, de a gente manter esse conjunto de peças com o conjunto de software funcionando em perfeito estado? Tá? Então é isso que você vai aprender aqui nessa aula 4. Na aula 3. Na aula 4, a gente vai ter aqui um desenho animado que simula o funcionamento de um computador. Então você vai ver em forma de desenho as peças conversando entre si, simulando o funcionamento da máquina e um usuário participando desse processo. E aí aqui no finalzinho a gente tem a aula de encerramento, né? Então é isso, aqui tem o material didático, né? Tem a apostila com todo esse material que você vai ver nas aulas, tem um testezinho aqui para você fazer sobre, né, esse primeiro conteúdo. Esse é o módulo de conceitos básicos, é o módulo introdutório do curso de Informática Básica, onde você vai entender primeiro do funcionamento do computador, das peças, identificar o seu perfil de usuário. E aí sim, depois a gente vai lá para o próximo módulo, que é o módulo de sistema operacional. Eu vou falar depois dele para vocês podem acompanhar aí nos vídeos, tá? Que eu vou trazer depois falando do sistema operacional, né? E aí a gente vai aos poucos seguindo essa trilha, que é uma trilha de estudos voltada para o seu sucesso profissional, ok? Espero então que você tenha gostado. Te vejo aqui do outro lado. Acessa lá o nosso site multiplainformatica.com.br/nossos cursos. Seja Múltipla Informática, venha multiplicar conhecimentos com a gente.